Ela é considerada um dos 7 pecados capitais. A inveja é para muitos inconfessável, mas quem nunca sentiu uma pontinha de inveja? Inveja a quem confesse sentir um pouquinho. Um pouquinho de inveja do outro a gente sempre tem, né? Há aqueles que acreditam ter sido alvo do tal olho gordo. Em vez de se preocupar em adquirir, trabalhar e adquirir as coisas, eles não têm a capacidade que as outras pessoas têm, então existe assim, fica com a cara meio ruim pra gente. Raquel não se esquece do dia em que ficou sem um brinquedo. A pessoa chegou e me perguntou se eu tinha comprado ou ganhado, eu disse que comprei. Assim que eu disse que comprei, ele caiu no chão. Eu acho que pra mim isso foi uma inveja. Sentir-se inferior em relação a outras pessoas. Desejar aquilo que não se pode ou não conseguiu ter. São algumas das causas da inveja, que pode ter como consequência um grande sofrimento pessoal e até um falso desprezo pelo objeto inalcançável. Como na fábula A Raposa e as Uvas. Depois de não conseguir alcançar os frutos no alto de uma parreira, o animal mente ao dizer que eles estavam ruins. Exageros à parte, há quem prefira se proteger. Nesta loja não faltam amuletos, patuás, olho grego, chaveiro contra mal-olhado, banho de ervas. Produtos que, de acordo com a vendedora, têm muita saída. Tem gente que acredita, que vem, compra bastante banho, patuá, defumador da gente, sabe? E realmente as pessoas falam que dão certo. E há ainda a força da natureza. No canteiro, manjericão, pimenta vermelha, arruda. E para não ocupar espaço, 7 ervas plantadas em um vaso só. A gente tem manjericão, a gente tem o comigo ninguém pode, o alecrim, a pimenta, o guiné, espada de São Jorge e a arruda, que formam o vaso 7 ervas. E há quem volte para contar histórias. Mas na verdade o que acontece é que algumas espécies que compõem esse vaso são plantas de áreas ensolaradas, plantas de exterior. E as pessoas compram e colocam no interior. Então logo vem falando que estava tão forte o mal-olhado que já morreram algumas das plantas. Inveja, acreditar ou não no poder dela, é escolha de cada um. E para que ela nem passe perto, a receita de Leda é... procurar trabalhar sempre e lutar pelos seus, ideais, não ter inveja das pessoas. Será que a inveja pode ser um sinal de insegurança? Como lidar com esse sentimento? Com a gente hoje a psicóloga Marilda Coelho. Marilda, não é um sentimento muito bom, né? Da gente falar sobre ele, parece que ele tem um peso muito grande. Ele pode atrapalhar a nossa qualidade de vida? Atrapalha muito de quem é invejado e do invejoso. Porque nós sabemos que a pessoa que cultiva o sentimento de inveja, ela perde uma coisa que é muito importante. Ela acha que todas as pessoas, que é a tranquilidade, ela acha que todas as pessoas estão funcionando como ela. Então ela não confia. E não confiando, fica difícil relacionar. E isso faz com que a pessoa vá se trancando cada vez mais. Em relação à pessoa que é invejada, ela às vezes nem sabe disso e ela se torna vítima. E há boicotes, há maledicências, calúnias, difamações. A pior que existe, a forma pior de atacar é quando você está numa roda, uma pessoa elogiada, e aí você fala assim, ela é boa, mas... Nossa, esse mais ele é de doer. Por quê? A reticência e o mas, ele deixa a vontade ali de cada um completar com o que quiser. E isso acaba provocando a inveja que tem no inconsciente de todo mundo. E aí a pessoa começa a imaginar o que ela quiser. E isso quase sempre é muito destrutivo, esse mas. Existe diferença, as pessoas não conseguem ver, mas existe uma diferença enorme entre cobiça, inveja e os ciúmes. O ciúmes é quando eu não quero perder o que eu tenho. Seja namorada, amiga, eu tenho ciúmes da minha amiga. A cobiça é eu querer ter o que você tem, a sua posição, a sua blusa. Agora a inveja é de uma outra ordem, ela é muito mais destrutiva, porque a inveja é
eu não suporto que você tenha, ainda que eu não vá ter. E a pessoa é muito destrutivo. E a pessoa, ela usa toda a habilidade, a competência que ela tem, e todos os artifícios, inclusive a cobiça, a inveja, a ira, todos os outros pecados capitais, para destruir aquilo que o outro tem e que ela não suporta ver, porque isso denuncia a sua falta. E como é que eu lido com isso, quando eu percebo esse peso? Não é fácil. A gente percebe isso ocorre no cotidiano. Não menospreze o invejoso, ele vai te ter ódio de você, porque além de ter todos os seus atributos, você é generosa. Ele tem inveja da generosidade, porque ele não possui a generosidade. É procurar elogiar alguma coisa que ele tenha, porque o invejoso, ele esquece de olhar para as próprias qualidades e olha para o outro, o parâmetro é o outro. E isso atrapalha o crescimento, inclusive. Atrapalha, porque a energia dele é vertida em estar destruindo o que o outro tem, que ele não consegue ter, e ele não investe no seu potencial. Então, uma coisa que neutraliza a inveja é elogiar alguma coisa que aquela pessoa tenha, que possa fazer real, tem que ser uma qualidade real, para que ela possa olhar para si. Outra forma é a gente ter cuidado de não ficar elogiando muito os iguais juntos. E tem uma outra coisa. Isso em casa, inclusive. Eu até me lembrei de uma coisa aqui. Você compartilhar as suas conquistas é muito bom, mas é bom a gente observar com quem a gente compartilha. Claro. Porque a pessoa que está do seu lado, o verdadeiro amigo, é aquele que consegue compartilhar as alegrias. Admirar, estar com você na felicidade. Na tristeza, às vezes, é muito mais fácil. Porque às vezes a pessoa está chorando do seu lado, ela está chorando as próprias perdas, nem a sua perda. Ela está chorando a própria infelicidade, ela chora junto de você. Mas compartilhar a sua alegria, se você tem 5 amigos para compartilhar a tristeza, dificilmente você terá um para compartilhar a alegria. É de uma outra ordem, é a energia de vida, e que as pessoas às vezes não percebem que tem. Isso. É bom olhar para si mesmo, e perceber o seu valor. O que estimula muito, exatamente, o que estimula muito a inveja é a comparação. Então isso é o cerne, é o início de tudo, né? É bíblico. A inveja é muito anterior à psicanálise. Você sabe que nós fizemos uma enquete pelo nosso portal megaminas.com e a gente perguntou às pessoas, olha, você já sentiu inveja em algum momento da sua vida? Quase 51% das pessoas disseram que sim. Então, provavelmente anônimos, porque se for para identificar, para uma pessoa importante não identificaria. Mas isso é bom, porque quando a pessoa admite que sente a inveja, ela já começa a ter condições de estar neutralizando esse sentimento e está buscando outras formas de valorizar o que tem, o que ela possui, e não ficar atacando o que o outro tem e que ela acha que ela não pode conseguir. Ou seja, lute pelo seu, admire o outro, é mais ou menos esse o caminho, né? Para a gente tirar esse sentimento que é do ser humano ali, mas tirar ele da nossa vida. A admiração é diferente de inveja. Admiração também é diferente de inveja. Quando eu admiro, eu falo, você é invejável, eu estou admirando. Isso é absolutamente diferente. A inveja, eu não quero que você seja o que você é. Então vamos fazer esse discernimento, né? Eu conversei com a psicóloga Marilda Coelho sobre inveja. Marilda, um assunto que renderia aí bastante. Quem sabe a gente volta a falar sobre isso novamente. Obrigada, viu? Obrigada a você.